mais fácil de lidar com situações quando acontecem conosco do que com algum familiar, alguma pessoa que nós amamos. Sim ou não? Às vezes, quando tem alguma pessoa que nós amamos, essa pessoa está enferma, às vezes a gente fica, aquilo dói mais do que se fosse na gente. Não é assim? Então Deus não deu só a sua própria vida, Ele deu a vida do Filho. Tenho certeza que aqui você não daria a sua vida por outra pessoa. Agora, dar a vida do próprio Filho, entregar o próprio Filho para morrer por outra pessoa, é muito amor. Sim ou não, irmãos? Deus deu a vida do seu próprio Filho. Amém? Abra lá em Romanos no capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 15. Posso ler? Amém? Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. E essa passagem está conectada com Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Só me escute. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Quantos aqui são filhos de Deus? Sabe, irmãos, e às vezes as pessoas, isso entrou de uma forma banal, o fato de as pessoas dizerem que são filhas de Deus, né? Que todo mundo fala, vai chegando na sexta-feira, está chegando no final de semana, eu vou descansar porque eu também sou filho de Deus. Ficou banal, infelizmente isso está banal até dentro da igreja. Porque quando você está falando que você é filho de Deus, isso é algo muito sério que você está dizendo. Porque não são todos que são filhos de Deus. Tem até os filhos do diabo, que a Bíblia diz. Quem aqui é filho de Deus? E eu pergunto a você, quão sério você é com relação a ser filho de Deus? Irmãos, quando nós estamos dizendo que somos filhos de Deus, nós estamos dizendo que a nossa linhagem agora passa a não ser uma linhagem natural, passa a ser uma linhagem sobrenatural. Quando nós somos descendentes de Deus, nós estamos dizendo que aquilo que Deus carrega foi transmitido a nós. Amém? Eu tenho uma filha, e essa filha, a Isabela, ela carrega o meu DNA, ela carrega as minhas características, minha e da minha esposa, porque ela foi gerada de nós, né? Então ela é, inclusive, até parecida comigo, né? Tinha uma mãe tão bonita para parecer, mas aprove a Deus que ela fosse mais parecida comigo, né? Deus sabe o que faz, amém? Aleluia! Então você olha, você identifica a paternidade dela, a ascendência dela, por causa das características. Amém? Mas entenda que quando nós estamos falando que somos filhos de Deus, nós estamos dizendo que pertencemos à mesma categoria de espécie de Deus. Porque eu e minha esposa, nós não temos como gerar um passarinho. Nunca vai sair da barriga da minha esposa um passarinho. Porque existe uma lei que cada indivíduo, cada ser produz segundo a sua espécie. Estão comigo? Então um passarinho só pode ser gerado de quê, irmãos? De outro passarinho. Um gato só pode ser gerado a partir de outro gato. Eles vão carregando o mesmo DNA, a mesma característica. Estão comigo?
E aqui a Bíblia está dizendo que nós não recebemos um espírito de medo, de escravidão, mas nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, e esse Espírito dentro de nós clama dizendo Abba Pai, porque no novo nascimento nós nascemos agora, não de uma semente corruptível, mas da semente que procede de justiça e retidão da palavra de Deus. Nós fomos gerados através de Cristo, da descendência de Deus. Aqueles que estão em Cristo passam a ser filhos de Deus como Jesus é. Amém, irmãos? Diga, eu sou filho de Deus. E por você ser filho de Deus, você carrega o DNA, as características do seu Pai. Você pode não ter descoberto ainda essas características e não estar vivendo à altura delas, mas está aí. Como você pode ver um passarinho e ele pode passar toda a sua existência sem voar, mas ele tem habilidade, ele tem asas, ele pode voar. Aleluia. Tem uma pergunta que eu sempre faço no rema, né? Filho de peixe é o que, irmãos? Filho de cachorro? E filho de Deus? De novo, filho de peixe é o que, irmãos? Filho de gato? E filho de Deus? Diga assim, sou eu. Aleluia. Olha o que está escrito em João, no capítulo 5, versículo 18. Só me escuta. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, falando de Jesus, porque não somente Jesus violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quem está dizendo isso, irmãos? Diga a Bíblia. Vocês estão aqui? Estavam só cochilando, né? Acorda o irmão que está do seu lado. Aleluia. Olha só, a Bíblia está dizendo que Jesus, os judeus tinham essa consciência, né? E Jesus chegou dizendo que Deus era o seu próprio Pai, e eles entendiam, ele está se fazendo igual a Deus, porque está dizendo que Deus é o seu Pai. Aleluia. Sabe, falta essa consciência na igreja, naqueles que são filhos, de entender quem é o seu Pai. E não é isso que nós estamos falando? A identidade e o Espírito Santo. A sua identidade como filho tem determinado o que você tem. Porque às vezes, irmão, você pode estar acordando não como um filho de Deus, mas como um miserável pó dessa terra. Tem pessoas que vão orar e chegam para Deus como só a desgraça e a miséria. Senhor, eu sou pó, miserável, pobre, cego e nu. Quem nunca orou assim, atira a primeira pedra em mim, né? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, um filho de Deus não é miserável, pobre, cego e nu. E dentro de nós o Espírito clama, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Sabe, quando você se levantar na sua segunda-feira, irmão, não está se levantando qualquer pessoa, está se levantando um filho de Deus, que carrega a habilidade de Deus, que pode, assim como seu pai faz, chama as coisas que não existem como se já fossem, você como filho pode se levantar na sua segunda-feira e chamar as coisas que não são como se já fossem. Existem pessoas aqui, irmãos, que estão precisando de cura na sua família, estão precisando de cura na sua vida, estão precisando de uma promoção no seu emprego. Pois se mova, meu filho, como um filho de Deus. Se mova como alguém que tem um pai que chama as coisas que não são como se fossem. Deus não olha para a situação e fica apático. Ele fala e as coisas acontecem. Aleluia. Diga, eu sou filho de Deus. Aí você diz, mas pastor Hermínio, a minha família ela é uma linhagem de fracassados. Ninguém deu certo na minha família. Tudo que meus pais, meus avós, meus tios, meus primos, que todo mundo faz, dá tudo errado. Pois tem uma notícia boa. Agora você é filho de Deus. E o seu pai, tudo que ele faz dá certo. Se você nasceu numa família de fracassados, pois quando você nasceu de novo, o seu pai agora é um sucesso. E tudo que ele faz dá certo. Agora você pode acabar com a sua história. Agora você diz assim, rapaz, eu sou igual ao meu pai, tudo que eu faço dá certo. Aleluia. Irmãos, é muito sério dizer que é filho de Deus. Aí você diz, rapaz, na minha família,
Todo mundo morre de câncer. Avó, mãe, tio, tia, primo, todo mundo teve câncer. Porra, que coisa boa. Você mudou até de família. Agora a sua genética, ela vem do próprio Deus. E Deus não morreu de câncer. Deus não vai morrer de câncer. Deus não tem glaucoma. Deus não tem doença no coração. Deus é perfeito. A saúde de Deus foi transmitida para você quando você nasceu de novo. Aleluia. Aí você diz, mas pastor, tem uma maldição hereditária que vem acompanhando a minha família. Deixa eu dizer para você que a maldição hereditária, ela não está mais na sua família, porque agora você é família de Deus. Deus não é maldito, e você não herdou nenhuma maldição de Deus, porque você é filho de Deus. Aleluia. Eu tinha um colega que o pai dele teve um apendicite com 20 anos. O avô teve apendicite com 20 anos. O pai teve apendicite com 20 anos, e ele estava com o cronômetro regressivo para dar os 20 anos e ele ter a apendicite dele. Essa era a expectativa dele, porque todo mundo na família tinha. Então ele com 20 anos tinha que ter a apendicite dele. O que aconteceu quando ele fez 20 anos? Apendicite. Então deixa eu te falar uma coisa. Se teu bisavô, teu avô, teus pais tiveram a doença, eles faleceram com 50 anos, com 60, 45, isso não vai te pegar. Porque agora o que está operando sobre a sua vida é a sua genética do céu, do Pai. E Deus não morreu com 40, 50, 60 anos. Aleluia. Você é um sucesso. Aleluia. Vai chegar o ar-condicionado. Quem crê nisso? Mais uns 2, né? Quantos creem nisso? Aleluia. Então, irmãos, aqui você não vai ver no Verbo da Vida, nem nessa igreja, Verbo da Vida Via Sul, em nenhum Verbo da Vida, em todo o Brasil e ao redor do mundo. Você não vai ver um culto, alguém impondo as mãos sobre você para quebrar uma maldição na sua vida. Porque a nossa oração não complementa nada aquilo que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz que Ele foi feito maldito. Ele foi feito pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que através de Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então não adianta nenhum pastor orar por você para quebrar uma maldição da sua vida. Porque o que quebrou a maldição foi feito naquela cruz. E aquele maldito, Hermínio, que estava amaldiçoado, morreu e nasceu de novo um filho de Deus, sem nenhuma maldição. E como é que eu vou ficar livre disso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece aquilo que foi feito por você naquela cruz, você está livre. Você pega aquilo vai gerar fé em você e você começa a crer nisso. Você começa a crer que você não vai ter apendicite com 20 anos. Que agora você vai viver de acordo com a sua linhagem do céu. Quantos aqui são filhos? Aleluia. Sabe, irmão, nós temos dentro de nós o fluir do Espírito. Esse mesmo Espírito que está dentro de nós, quando você acordar todo bonitinho na sua segunda-feira, né? Até na hora que você for comer a pizza depois do culto, está lá, Abba Pai, você é filho. Abba Pai, está um filho de Deus se movendo aqui. É um fluir do Espírito, sabe? Numa segunda-feira, irmãos, quando eu saio para vencer, né? Na segunda-feira, bem cedinho, está se levantando um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que vai andar pelas as ruas de Fortaleza, guardado pelo poder de Deus, protegido. Se tiver algum mal na minha frente, ele sai do meio para eu passar. Eu vou chegar em perfeita paz. Ainda que caia alguém 10 mil ao meu lado, mil à minha direita, 10 mil à minha esquerda, eu não serei atingido, porque está se movendo um filho de Deus. Aleluia. Esse é o fluir. Nós temos que colocar o poder do Espírito, irmãos, que está dentro de nós. Ele precisa estar em atividade, fluindo. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia. Tem uma história que os ingleses foram para uma batalha com os turcos uma certa vez, se uniram lá e venceram essa batalha, né? Aí os ingleses levaram esses turcos, que eram homens do deserto, né, acostumados com o deserto,
passava o tempo todo ali naquele deserto, venceram e levaram eles lá para a Inglaterra e ficaram um tempo no hotel, e eles ficaram maravilhados, né? Que eles tinham um mecanismo que ele abria e saía água. Nunca tinha visto aquilo no deserto, né? Não era acostumado com aquilo. E no dia deles retornarem, né, celebraram a vitória, no dia de retornar, quando foram ver no hotel lá, os quartos dos turcos não tinha mais nenhuma torneira. Eles levaram todas as torneiras para o deserto. É a história verídica. Porque achavam que aquele dispositivo fazia vir água do nada. Aleluia. Sabe, mas o fato de nós sermos filhos é o que nos conecta. E só cabe a nós abrir esse rio de água que flui. E aonde você chegar, está chegando nada mais, nada menos do que alguém que é semelhante à imagem e semelhança do próprio Deus. Aonde você entrar, irmãos, está entrando alguém que carrega o poder de Deus. Alguém que muda situações desfavoráveis, porque não está debaixo da lei do pecado e da morte. Aleluia. Essa é a nossa identidade em Deus. Aí você diz, vixe, mas pastor, nem sabia disso. Eu digo, pois é. Mas agora você sabe, e você tem que viver nesse nível. Aleluia. Abra lá em Romanos, no capítulo 8. Aleluia. Sabe, irmãos, isso que nós acabamos de falar, a nossa identidade, ela é a base para você se mover em tudo. Em tudo. Amém? Quando isso sou eu particularmente, você pode ter a sua forma de fazer as coisas, se mover em Deus, mas sempre quando eu vou me mover em oração, crer para algo, eu trago à memória isso que nós acabamos de falar, isso que eu falei com vocês. Agora, quem eu sou em Deus? Quem é o meu Pai? Eu me posiciono em cima dessas verdades, aumento o meu nível de convicção delas falando e me alimentando delas. E aí eu entro em oração. Sabe, às vezes você está orando, mas é só uma voz de desespero. E isso não tem produzido resultado. Eu te desafio, irmãos, antes de se mover em oração, ou aquilo que você está fazendo, meditar naquilo que Deus diz a seu respeito. Que não vai ser só alguém desesperado, falando com Deus, pedindo para, pelo amor de Deus, Deus fazer algo. Mas alguém que tem consciência do que é em Deus, está se movendo debaixo de um fundamento, de uma verdade. Aleluia. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora escute. Depois você vai poder assistir essa ministração de novo. Você pega todos os versículos. Em João no capítulo 14, versículo 16, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele esteja convosco para sempre. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, quando eu junto esses 3 versículos, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, que o Espírito Santo estará comigo para sempre, e que Deus sempre vai me conduzir em triunfo, eu entendo que 24 horas por dia, 7 dias da semana, o Espírito Santo está em mim, me guiando para um triunfo. Aleluia. 24 horas por dia. A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá até quando eles dormem. Então, quando eu vou dormir, eu digo: Pai, muito obrigado, porque eu vou dormir e o Senhor vai ficar me abençoando aí. E Deus não tem problema, irmãos, de nos abençoar. É o prazer de Deus. Aleluia. Então, quando nós combinamos essas 3 passagens, em que diz que os filhos são guiados pelo Espírito, e nós somos filhos, e a Bíblia diz que Ele estaria conosco sempre, e a Bíblia diz que Ele sempre vai me conduzir em triunfo, eu entendo, irmãos, que 24 horas, todo o tempo, Deus está me levando para o melhor.
E eu fico impressionado, irmãos, como é que tem irmãos que a gente pergunta, eles derrubam o semblante e dizem: o que foi que houve? Não, Deus me colocou na prova, Deus me colocou na desgraça, Deus está trabalhando na minha vida, me moendo, né? Eu estou na moinha de Jeová, no funil de Jeová, na rodia. Como se Deus tivesse colocado eles numa situação terrível para que eles fossem amadurecendo. Deixa eu te falar uma boa notícia, né? Deus não te coloca em lugar de desgraça para te ensinar nada. Porque Deus é bom. Deus não funciona dessa forma. Deus, Ele faz você amadurecer através do ensino da palavra, através dele te falando e você praticando. Estão comigo, irmão?